Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O Brusque está na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e quer retornar à segunda divisão nacional, competição onde não conseguiu permanecer na última temporada. E para isso conta com um meia experiente, campeão de Libertadores, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba, Santos e tantos outros. O Nossa Resenha hoje recebe Robinho, meia do Brusque. Robinho, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa. Fala, Matheus. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Poder contar um pouquinho do Brusque aqui, um pouquinho da minha história. Tenho certeza que vai ser um programa muito bom. Vamos juntos. Vamos juntos. Hoje, compondo a mesa, ao meu lado, Felipe Rolim, jornalista, comentarista do nosso futebol. Tudo bem, Rolim? Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Tudo ótimo, Matheus. Obrigado. Agradecer imensamente aqui o Robinho de estar aqui com a gente, né? A gente já fez o acesso do Robinho em 2023 com o Paysandu. Ele estava lá com a galera, no campo, feliz da vida. E está com esse desafio de novo. E, Robinho, o Brusque, por enquanto, ele está se mantendo ali G4, G5, na parte alta da tabela da Série C. Mas acho que você já deve ter dito pro pessoal como é complicado subir, como foi complicado subir com o Paysandu ano retrasado, né? Fala, Felipe. Boa tarde. Prazer estar falando contigo também. Então, 2023 foi extremamente difícil, né? Cheguei lá no Paysandu, a gente estava bem embaixo, depois tivemos a recuperação, agora já está um pouco diferente, né? A gente está mantendo aí na parte de cima da tabela. Apesar dessas últimas rodadas aí a gente ter feito um ponto só e a gente deu uma descidinha ali na tabela, mas está muito bem próximo ainda. Aquela gordurinha que a gente tinha de estar em cima a gente acabou queimando, então tem que buscar ela novamente. Mas aqui tem alguns jogadores também que já participaram, né, do acesso do Brusque em 23, Alex Juan, Matheus Nogueira, o Pivô, o DG. Então são jogadores que, o alemão, que já conhecem já a Série C e sabe o quão difícil é para conseguir subir. Às vezes a gente, a nossa colocação ali, ela mostra uma coisa, mas a gente sabe da dificuldade que é para se manter ali. Então tem que estar sempre alertando, tem que estar sempre ligado, porque é muito difícil. Agora, Robinho, fala pra gente como pintou esse convite do Brusque nessa reestruturação da equipe no início do ano. Você estava no Paysandu ano passado Uhum. e volta para Santa Catarina, onde você já tinha jogado no Avaí, né? Então, Matheus, na verdade, quando acabou meu contrato com o Paysandu lá, eu tava com muita dor no meu joelho, então eu tava já querendo parar, entendeu? Eu já não ia jogar mais. Meu pensamento era aposentar. E aí, minha residência aqui é em Santa Catarina, né, em Balneário. E aí, eu vindo pra cá, meu empresário acabou entrando em contato comigo e falou assim: e aí, você vai parar mesmo? Aí eu falei: não, acho melhor, muita dor, já tava muito cansado. E aí, ele passou alguns dias e ele me ligou. Ele falou: ó, o Brusque entrou em contato perguntando se você tem interesse. De começo eu falei que não, né? Não, que eu queria descansar, não tava querendo mais. E depois conversando um pouco com meu pai, conversando com a minha esposa, meu filho, né? E aí eu falei, pô, quem sabe, vou ver como que vai ser o Brusque, como que ele vai estar montando o time aí, de repente eu morar aqui em casa, né, todo lado da cidade de Brusque, Balneário é do ladinho, então dá pra mim ir e voltar todos os dias. E aí, se for montar um time legal, de repente meu último ano. E foi assim, o André Resini na época, né, que agora virou SAF, né, mas na época era o André Resini, entrou em contato e aí a gente trocou uma ideia, ele me prometeu que ia montar um time bom para subir, para brigar pelo acesso. Eu sabia que o Brusque era um dos times, eu acho que no começo do campeonato que entra como favorito, né, por ter sido acabado de cair da segunda divisão, então a gente entra como favorito. E isso me motivou a vir para cá. Convidado bom é aquele que traz a pauta no meio da conversa, né? A gente já com algumas coisas para perguntar para o Robinho e ele já solta de largada. Eu vou até entrar nesse assunto então. É seu último ano, Robinho? É para tentar subir com o Brusque e aí você encerra no final da temporada? Ah, sim, Felipe. Tipo assim, eu quero, né? É o que eu quero. Mas lógico que se o restante da temporada aqui for tudo maravilha, eu conseguir render, a gente subir, eu rendendo bem, e de repente chegar uma proposta muito boa, ou talvez uma renovação no Brusque, ou uma situação muito boa para mim, de algum time que eu vejo com situações boas, de repente eu repenso, mas a princípio esse é para ser meu último ano, entendeu?
tô muito cansado já. Tá difícil para mim me motivar todos os dias para trabalhar, para treinar, sabe? Isso aí eu acho que é a maior dificuldade minha nesse momento agora, de ter uma sequência de carreira, como atleta mesmo, né, como jogador. Então, possivelmente, vai ser meu último ano, sim. Por isso estou tentando desfrutar o máximo possível todos os dias, porque eu acredito que seja meu último ano, sim. Você falou que vai avaliar, né, no final da temporada, se pintar uma proposta bacana, dependendo da sua condição. Qual é a sua autoavaliação agora, nesta segunda-feira, 23 de junho, que a gente está gravando esse programa? Olha, eu acho assim que eu tô rendendo o que o nosso time tá rendendo, entendeu? Eu acho que eu não tô produzindo o que todo mundo espera do Robinho, e nem o que eu espero. Eu preciso melhorar, mas eu tô da maneira que o nosso time tá jogando. Tô rendendo ali, eu acho que numa média da competição, do nível da competição, entendeu? Eu acho que eu poderia estar melhor, como eu também acho que o nosso time poderia estar melhor pelo nível dos atletas que nós temos. Mas eu acho que eu tô no padrão médio aí da competição, entendeu? Eu acho que eu tenho que evoluir para o nosso time subir, eu preciso melhorar, que é um campo sintético, é um campo que nos atrapalha um pouco, principalmente o nosso estilo de jogo, que é um estilo de posse de bola, né? Nosso time é um time que joga com a bola, nosso time não é um jogo, nós não jogamos em contra-ataque, a gente joga armando, joga construindo, né? Nosso treinador é um português, então ele gosta de construção de jogo, então isso traz uma dificuldade para mim, principalmente, né? Mas, cara, eu acho que eu tô na média. Eu preciso evoluir, como eu acho que aconteceu no Paysandu em 23. Acho que eu tava na média, padrão ali da competição, e quando chegou no quadrangular, eu acho que eu subi o nível, né? Subi o meu nível de atuação, e eu acho que fez com que ajudasse o acesso. E eu acho que eu preciso subir esse nível, porque é pro nosso time se manter entre os 8 e depois tá melhor ainda no quadrangular. Robinho, deixa eu te perguntar, você falou de motivação, de tudo. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque é Uhum. normal, né, que a gente passe por fases na nossa carreira, não só de jogador de futebol, qualquer carreira, né? É, eu acho que eu tenho bem mais tempo de carreira do que o Matheus, mas eu me motivo todo dia, e acho que o Matheus também. Vão ter aqueles jogos que vão te motivar mais, e garanto que com você também é assim, mas o que está por trás do jogo? Como é que é seu treino, Robinho? Ele é diferenciado? Você bateu um papo sobre isso? Como é que é a sua preparação para os jogos? Já que a Série C ajuda, né? Porque na grande maioria das vezes é um jogo só por semana. Então, no Brusque, no clube, eu não faço nada diferente dos outros atletas. Eu faço tudo que os outros atletas fazem. Eu não tenho uma programação diferente para mim. Por exemplo, vou citar eu com o Hélio dos Anjos. Eu fazia normalmente 75, 80% dos trabalhos. Sempre nas retas finais dos treinos eu saía, entendeu? Eu tinha essa Entendi. programação comigo. Eu fazia muito trabalho de força, né? O Hélio exigia muito que eu fosse para academia, então eu fazia muito trabalho de força com o Thomas. Então, praticamente de 3 a 4 vezes na semana eu era obrigado a passar na academia para fazer um trabalho específico, né, para o meu joelho, enfim, muscular, que é necessário, talvez na minha idade. E lá no Brusque a gente não tem isso, eu não faço isso. Eu faço isso particular, né? Tem meu personal e 3 vezes por semana ele vem aqui no meu prédio, vem na minha academia aqui e a gente faz um trabalho que eu acho que é necessário para mim, principalmente para minha idade, tem que fazer. Mas aqui não, aqui a gente não faz nenhum trabalho específico voltado para mim, para o meu jogo. Não, a gente não faz. Com o Hélio eu fazia sim, né? Com o Hélio tinha assim esse diferencial dele aí que ele gostava de trabalhar para mim render mais, para mim ficar mais em campo possível, o máximo possível, né? Mas aqui no Brusque eu não faço nada de diferente, fora os outros jogadores assim, né? No clube. O meu trabalho é praticamente igual a de todo mundo, assim. E eu tento me motivar, é que nem eu falo, eu tento me motivar em casa, eu tento me motivar. É como você falou, tem jogos que a gente se motiva um pouco mais, uns jogos um pouco menos. Eu acho que a nossa torcida está entendendo ainda essa nova forma, o novo Brusque aí, né, da SAF, e ainda o estádio nosso ainda não tem aquela capacidade, cabe 5 mil, mas a gente vai 1.000, 1.300, 1.400 pessoas, e às vezes dá aquela desanimada, né, porque talvez o torcedor talvez não esteja acreditando ainda muito no clube, na SAF, muito acreditando no time,
E isso a gente fica um pouco triste, principalmente eu que sempre joguei com grandes estádios lotados, né? Aí você acaba indo pro nosso jogo ali 1.300, 1.400 pessoas, né? Claro que eles fazem o barulho que eles podem, mas é diferente, por exemplo, de um jogo fora, que você acaba se motivando. Esse jogo da Ponte aí, tava cheio, jogo do Atlético Paranaense, campo lotado, né? São jogos que te motiva também a você render mais, a você jogar mais. Mas eu acho que assim, a torcida está entendendo ainda o nosso time, está entendendo a competição, né? Eu acredito que para essa reta final aí vai comparecer mais. E no quadrangular final, se a gente estiver lá, com certeza eu acho que vai lotar os estádios e vai nos ajudar. Robinho, você falava há pouco sobre dores no joelho, treinamentos hoje que não são específicos, né, de como era no tempo do Paysandu. Como é essa relação do teu corpo com o gramado sintético do Augusto Bauer, que foi trocado também recentemente? Você curte jogar? Isso você sente que aumenta um pouco mais suas dores? Como é que você vê essa situação? Aumenta muito, aumenta bastante, né? A gente não treina no Augusto Bauer, né? A gente treina num campo de grama normal. E normalmente quando tem treino lá no Augusto, eu treino com chuteira sintética, por exemplo. Eu não treino com chuteira de trava normal, que é o jogo normal do atleta, né? Eu treino com a chuteira sintética, eu e 80% do time, assim, praticamente, né? Porque a gente sabe que desgasta muito ali o trabalho. Mas é raro a gente treinar lá, normalmente é só véspera do jogo mesmo, que a gente faz bola parada lá. E não, me desgasta bastante. Praticamente todos os jogos é injeção anti-inflamatória, né? Não tem jeito. Durante o jogo, né? E pós-jogo, e com certeza é a injeção, a recuperação. O fisioterapeuta ele acaba se ferrando comigo, né? Porque todos os dias antes dos treinos, aí eu tenho que passar com ele lá, principalmente quando a gente. Os pós-jogos em casa, né? Mas é o nosso campo, não tem muito o que fazer. Eu entendi que não vai ter muito o que fazer até o final da competição, até o final do campeonato. Então tem que nem eu falo, tem que fortalecer, trincar os dentes, tomar injeção e ir. Mas se eu falar pra você que eu gosto de jogar ali, eu vou estar mentindo pra mim e vou estar mentindo pra todo mundo, né? Eu não gosto, é uma coisa que atrapalha sim, meu joelho dói muito, mas não é só o meu, né? É de praticamente boa parte do time aí que sofre com certeza com o campo. Os adversários também sofrem, né? Acaba, se você percebe, os nossos jogos em casa acaba não sendo um dos jogos mais bonitos da competição, se você perceber, ver os nossos jogos fora de casa, os nossos jogos em casa, você vê que saem poucos gols, poucas jogadas bonitas, assim, normalmente é um jogo de mais choque, mais contato, né? E com certeza é o gramado, mas não tem muito o que fazer, é como eu falei, tem que jogar, não tem pra onde correr, e tem que tentar administrar de alguma maneira, entendeu? Deixa eu dar uma volta no tempo aqui, Robin. Não muito, né? Porque a carreira é grande, mas Uhum. começo de 2025 mesmo. Vocês enfrentaram o Olaria pela Copa do Brasil. O Olaria, para quem não é carioca, deve ser alguma coisa assim, tipo, eu já ouvi falar, né? Existe, né? Porque é um time que já não pega nem primeira divisão estadual já há algum tempo e conseguiu chegar na Copa do Brasil Uhum. por essas Copas estaduais, né? Que tem essas vagas ainda Sim. para os times que não estão na elite. Como é que foi? É, Alguma coisa diferente? Vou pegar um time tradicional, mas que não sei nem, enfim, como estudar direito. Teve alguma coisa diferente? Eu sei que vocês jogaram com respeito, ouvi o jogo, mas como é que é quando você vai enfrentar um time desse que, em tese, vocês são os favoritos, mas é para uma competição que é um mata-mata que eu garanto que faz muita diferença para o Brusque passar de fase, né? Então o jogo tem que ser levado bem a sério. Nós pegamos o Olaria e o trem, né? O trem lá do Amapá lá. Eram times que a gente não tinha muitos jogos deles, né? Porque o trem tinha jogado um jogo e o Olaria um jogo só também. Então até para poder passar alguma coisa pra gente foi difícil. Mas eu já conhecia o Olaria e também já conhecia o trem. Já ouvi falar. Né? E a gente tem muito amigo também no futebol, né? A gente conversa e muitos caras falaram, ó, é um time que vai começar agora a segunda divisão, mas tem bons jogadores. Cara, eu já ganhei 3 vezes a Copa do Brasil, né? E eu sei o quão difícil é ganhar, o quanto difícil você tem que se preparar. Então, de maneira alguma, eu deixei abaixar a guarda em algum momento, assim, sabe? Eu mantive a régua lá em cima porque eu sabia que a dificuldade. A gente foi um dos últimos jogos da fase, então a gente já tinha visto alguns grandes sendo eliminados
por times pequenos, então todo ano acontece isso, e a gente não queria ser esse time, o favorito a ser eliminado, entendeu? Então essa foi uma das maneiras que eu conversei com a rapaziada, que eu tentei motivar, e mesmo assim foi um jogo extremamente difícil, né? A gente saiu ganhando, tomamos um empate, quase tomamos uma virada, o Nogueira acabou fazendo um milagre, depois no final do jogo o DG achou um gol ali, não foi fácil, mas é que nem isso, é difícil motivar, mas você tem que entender que é uma Copa do Brasil, né? O mundo inteiro está assistindo, o Brasil inteiro está vendo e dá muito dinheiro para o clube, uma visibilidade muito grande, então quanto mais longe você chegar nela, é mais importante ainda. Esse jogo do Olaria, Robinho, ele foi moça bonita, confere? Moça Bonita é a casa onde o Botafogo jogava antes? Talvez, uma época? Flamengo, não sei. Mas eu acredito que foi. Do Bangu, né? Do Bangu. Foi. Foi lá. Por que eu tô perguntando muito quente. Isso? Exatamente. Por que eu tô te perguntando isso? Porque você falava há pouco do gramado do Augusto Bauer, né? E das peculiaridades. É pior você jogar no gramado sintético, ainda que com qualidade, no seu caso específico, né, considerando o seu momento de carreira, o seu corpo hoje. É pior um gramado sintético num bom nível ou um gramado natural ruim? Velho, o estádio tava muito bom, tá? Esse jogo da Copa do Brasil tava um tapete, na verdade. O estádio tava sacanagem. Tava muito bom mesmo. Foi no Brasileiro o jogo. Foi esse mesmo. Portuguesa. Foi lá. Tava um tapete. Tava muito bom. Cara, uma pergunta bem difícil, assim, de eu te falar, sabe? Eu sei que o campo sintético vai atrapalhar o meu joelho, mas se for um campo sintético de uma grama boa, tipo, vamos supor, da Arena da Baixada, que a gente jogou lá contra o Atlético agora, eu não senti nada, sabe? É um gramado sintético muito bom, eu não senti dores no meu joelho, o pós-jogo, não ficou me incomodando. E, por exemplo, o jogo que nós jogou contra o trem da Paraíba, trem lá do Amapá, tava muito ruim o campo, talvez um dos piores campos que eu já joguei até hoje, como atleta profissional. Então, se fosse assim, eu prefiro jogar no sintético, entendeu? É uma coisa muito relativa, é que nem você falou, o gramado, se for bom, lógico que é o gramado, mas se for também um gramado horroroso, eu prefiro um campo sintético, mas desde que seja um sintético bom. E você falou de torcida, Robinho. O Brusque, ele sabia que ele ia ter um decréscimo esportivo, né, quando ele estava refazendo o Augusto Bauer. Tombense passou por isso também. Tombense caiu quando refez o seu campo, quando refez o seu gramado. Mas dentro de campo, hoje você falou, né, você tem um técnico português, né, e os técnicos estrangeiros eles estão aí em todas as divisões. E você tem um grupo que já conhece a Série C, né? Então, como é que é essa transferência de experiência, né? Você tem um grupo já com alguns jogadores bem cascudos de competição e tem um técnico que vem de fora. Como é que é essa troca? Como é que é o dia a dia? Como é que é a preparação para os jogos? Tem essa troca, tem essa necessidade de buscar informação, tem essa vontade de consultar os atletas? Como é que é esse relacionamento de vocês? Olha, eu não sei como são os outros portugueses, né? Eu vou falar pelo nosso aqui. Ele tem um padrão de trabalho, né? Que ele não muda, né? O padrão, a semana dele é praticamente bem parecida, assim, todas as semanas. A gente não foca muito no adversário, entendeu? A gente fala do adversário somente na pré-eleição do jogo ali, que ele mostra o vídeo, né, que daí ele fala do adversário, e na véspera do jogo, que ele monta o time de baixo como o adversário provavelmente deva jogar, mas a semana dele, ela é em cima do nosso time, em cima do trabalho dele, assim, que ele já tem programado a semana, praticamente segunda-feira mesmo trabalho, terça-feira, e uma rotina diária, assim, que é praticamente igual, entendeu? Não tem muita troca. O Felipe não pergunta do adversário, não pergunta dos jogadores, pelo menos para nós jogadores, né? Talvez para a comissão deles lá na sala deles, eu não sei como que é, mas para nós atletas ele não faz perguntas do adversário, não pergunta sobre o estádio, não pergunta sobre o time, assim, entendeu? Ele tem o perfil dele, o trabalho que é já praticamente igual todos os dias, assim, que ele tem,
E assim vai, e na véspera do jogo ele passa os vídeos, né, corrigindo o jogo passado, e na véspera do jogo ele fala sobre o adversário, mostra um vídeo do adversário. É um pouco diferente dos treinadores brasileiros, né? Normalmente os treinadores brasileiros, eles fazem esses vídeos no começo da semana e durante a semana você vai fazendo coisas em cima do que o adversário vai fazer no jogo, provavelmente, do jogo anterior, e vai trabalhando mais em cima do adversário. Não, o Felipe não. Ele foca muito mais no nosso time do que no adversário, entendeu? Então, praticamente, a gente não fala do adversário, a gente não troca muitas ideias sobre a competição. É mais na véspera do jogo e no dia do jogo mesmo que a gente vai falar sobre a próxima partida, assim, entendeu? No começo, assim, Então, no começo, foi um pouco estranho, foi meio que um choque pro nosso time, né? Principalmente pros mais velhos, entendeu? Os mais novos, né, não tem muito conhecimento de outros treinadores, então para eles é tudo normal. Mas os mais velhos, assim, que já trabalharam com outros treinadores brasileiros, foi meio que um choque da maneira com que ele trabalha. Mas o perfil do treinador é assim, você tem que se adaptar o mais rápido possível, entender o perfil e dar sequência no trabalho, acreditar no que ele está fazendo, no que ele está propondo, né? Mas no começo, eu confesso para você, no estadual ali foi um choque para a maioria dos jogadores, né? Não sei se foi para todo mundo, mas 90% dos atletas mais velhos ficaram meio assim, nossa, mas a gente não vai falar do adversário, mas como que vai ser? Como que a gente vai... Entendeu? Porque é normal, no Brasil a gente está acostumado de uma maneira, que nem eu, por exemplo, 20 anos de carreira de uma maneira, aí chega um treinador e muda, assim, para mim eu meio que tomei um choquezão, assim, né, de realidade, de trabalhos, mas, pô, os caras vencem toda hora, então eu não vou duvidar do trabalho, né, os caras estão atropelando aqui no Brasil, estão chegando com tudo, então eu é que não vou duvidar, vou acreditar no trabalho e vou dar sequência. Vocês tiveram alguma conversa com ele em relação à Série C, ou até mesmo ao estadual, à Copa do Brasil, sobre peculiaridades de calendário, peculiaridades de enfrentamento? Pelo que você relatou, ele é mais na dele, assim, né? Mas teve em algum momento essa conversa específica sobre campeonato? Nós conversamos, mas nada específico, voltado direto a essa competição, não. Mais uma conversa, quando ele chegou, né, ele falou, mas não tivemos uma conversa sobre as regras, sobre a competição, o nível dos times, essas coisas assim, não. A gente teve uma conversa normal de treinador para as atletas ali, ele falando um pouco do perfil dele, né, da carreira dele, um pouquinho da competição assim que a gente estava entrando, mas foi no primeiro dia só, já no jogo na nossa estreia, e seguiu. Não ficamos falando da competição, nem do estadual, nem da Série C, não. Deixa eu pegar esse gancho de estadual aí, aproveitar que o Robinho já jogou um monte e que o novo presidente da CBF quer enxugar estadual. Robinho, você já jogou estadual por time que, vamos lá, você bem genérico, mas óbvio que tem várias camadas atrás disso, que não precisa tanto do estadual, porque são consolidados, brigam para ganhar brasileiro, brigam para ganhar Libertadores, e nos últimos anos você teve ali o Avaí, o Paysandu, o próprio Brusque, o Curitiba, né, que é um time que precisa estar bem no âmbito regional, porque já é um time que não disputa nas cabeças em âmbito nacional, e ao mesmo tempo você tem aí o seu amigo Joelho, né, em algumas das suas temporadas você jogou mais de 50 jogos. O que o Robinho acha disso? Tem que diminuir o calendário brasileiro, tem que diminuir o estadual, tem que aumentar jogo de time pequeno? O que você pensa olhando para trás na sua carreira e o jogo que se joga aqui no Brasil? Até para a gente poder ter mais tempo para o time ter uma identidade, ter mais tempo para o técnico treinar sem cair na terceira derrota. Como é que você pensa essa questão dos estaduais? Quando eu vi que surgiu esse boato aí de ia diminuir as datas, daí eu falei, mas como que vai fazer? Cada campeonato aí tem 16, alguns tem 20, alguns tem 12 times. Falei, como que vai fazer? Não entendi direito. Se você for falar, eu só joguei, graças a Deus, em times que nem você falou, que brigava por coisas maiores pra frente. Então eu iria gostar disso. Mas vendo agora eu aqui no Brusque, eu não sei se eu gostaria que diminuísse, entendeu? Porque a gente precisa do estadual para poder chegar bem na série C, que os jogos são domingo a domingo, por exemplo. Então, cara, é uma coisa que fica muito no meio termo. Eu acredito que a gente poderia, sim, diminuir
os jogos das equipes grandes, que vão disputar mais jogos durante o ano, e aumentar talvez os jogos das equipes menores, ou abrir um calendário, uma série D, uma série E, série F, não sei. Fazer alguma coisa assim, ou uma competição para os clubes mais jovens, que não tem um calendário maior durante o ano. Não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque você vê que alguns jogos, o Sobs eu ouvi falando esses dias alguma coisa sobre isso, o Campeonato Brasileiro ele tá entrando naquele modo que os jogos começam a ser ruins, né? 1-1, 1-0, 2-1, né? Tá naquela fase. Depois vai entrando para a fase final e ele começa a dar uma melhorada. Ele começa bom, jogos bons, aí ele começa daquela embolada, que joga quarto, domingo, aí fica aquele jogo, mas o futebol não tá rendendo, mas é cansativo, as viagens são cansativas, não dá tempo de treinar, muitos treinadores não conseguem corrigir. Quantos treinadores já caíram aí durante o ano? Acho que a maioria dos times aí já trocaram de treinadores, se a gente for ver. Porque entra naquela, perdeu um jogo quarta, sábado empatou, quarta perdeu, ele vai cair. Ele já vai pro outro jogo balançando, porque ele não tem tempo de corrigir. Um tempo atrás, o Roger do Inter tava flutuando, voando, ganhando de todo mundo, atropelando. 3 rodadas que ele tropeçou, que teve jogo quarto, domingo, quarto, Libertadores, já começaram a falar mal dele. O calendário judia também os treinadores, porque os caras não conseguem trabalhar, os caras não conseguem corrigir durante a semana. Se a gente jogar quarta, quinta-feira tá todo mundo quebrado. Sexta-feira vem umas dores fortíssimas, como que você vai fazer um treino intenso? Sábado você tá concentrado, você vai ter que fazer o quê? Domingo é o jogo, então não dá tempo. Então acho que poderia sim mudar um pouco, mas é quem eu falo, aí tem os times pequenos que não tem calendário, vai fazer o quê? Vai diminuir, muitos jogadores vão ficar desempregados. Tem que se pensar, eu não consigo te passar uma visão do que eu acho que seria o ideal, mas eu acho que teria que mudar sim. Eu acho que precisava, principalmente para os times pequenos, ter um calendário um pouco maior, mas para o time grande também poder render mais e o Campeonato Brasileiro ficar melhor ainda. A gente está vendo agora no Mundial aí, né, como que o Brasil está jogando tão bem, os brasileiros estão jogando tão bem, e eu acho que se diminuir essa carga de jogos, muito melhor ainda, as competições vão ficar muito mais atraentes para o futebol brasileiro. Robinho, a Série C ela dá um intervalo de uma semana e a gente está com 2 rodadas, na verdade 2 semanas livres, né? Teve rodada, intervalo e agora Sim. volta novamente. Foram 2 semanas cheias aí entre jogos. Isso interfere na característica de jogo da Série C, o perfil do futebol apresentado pelos clubes? Como é que você vê a principal característica, digamos assim, da Série C? Qual seria, na verdade? Eu acho que a Série C é um jogo muito brigado, muito parelho os clubes. Você não vê um time que sobressai muito sobre o outro. No começo do campeonato a Ponte estava ganhando de todo mundo, depois deu uma oscilada ali, já está no meio ali junto com todo mundo, entendeu? Eu acho bem parelho, é um jogo muito mais brigado, né? Lógico que nem eu falei, com as entradas da SAF no Brasil, os jogos que eram consolidados dos times médios da Série A, eles desceram para a Série B, né? Porque a Série A começou a contratar jogadores de fora, começou a pagar salários mais altos, então conseguiu trazer esses jogadores melhores para o Brasil. Então esses jogadores que eram consolidados nos clubes médios, eles desceram para a Série B. Os jogadores que eram da Série B, dos clubes médios, eles desceram para C. E isso o que aconteceu? Melhorou o jogo, né? Melhorou o rendimento da Série C, ela tá mais técnica, ela tá mais jogada. Mas mesmo assim ainda é um jogo muito brigado, né? É um jogo ainda de muitas faltas. Você assiste um jogo, eu acho que sai 40, 50 faltas por jogo aí. Porque ninguém quer perder, mas também ninguém quer atacar o suficiente para ser o principal time da competição. Então fica aquele time parelho, fica aquela competição muito parelha. Então eu acho que é muito igual. Um time que joga um pouquinho mais, eu acho que consegue sobressair, entendeu? Rolim, só emendar uma pergunta rápida aqui pro Vamos Robinho lá. ainda nesse sentido. Robinho, você vê diferença entre a Série C que você subiu com o Paysandu em 23 para essa Série C de hoje, 25? Boa pergunta, boa pergunta. Eu confesso que quando eu vim pra cá, quando eu liguei pro Biel, né, que o Biel tava acertando pra cá, eu falei, Biel, essa Série C ela vai ser muito mais técnica do que foi a que eu joguei em 2023. Porque se passaram 2 anos, né, eu acreditei. Mas não, eu tô percebendo que ela tá bem próxima àquela, talvez aquela talvez seja um pouco mais técnica.
Aí, eu posso falar, talvez, meu time era um time muito técnico, o time do Paysandu, depois para a reta final. Talvez eu tô comparando os times, entendeu? Mas eu achei que ela seria muito mais técnica, eu achei que teriam times muito melhores, devido a essa situação que eu te falei da SAF aí, de ter entrado nos times, de os salários estão sendo pagos maiores salários agora para o time da Série A, e consequentemente para a Série B e daí para a Série C. Mas não mudou muito não. O nível técnico não mudou muito não, falar a verdade para você. Mas o seu posicionamento mudou um pouquinho, né, Robinho? Se a gente pegar o Paysandu de 23, que acho que você trabalhava um pouco mais por dentro ali no meio de campo, se a gente pegar o seu posicionamento médio no Brusque, você está um pouco mais perto do centroavante, né? Um pouco mais perto do Álvaro ou do João, fazendo ali o primeiro balanço quando o time adversário tem a saída de bola. Isso te tira um pouco ali da briga do meio de campo, não de maneira 100%, né, que você vai voltar para Sim. buscar a bola, mas ficando ali numa posição mais de brigar por uma segunda bola, ou de já receber na entrelinha, te ajuda esse tipo de jogo? Como é que é a diferença para o Robinho, como ele jogava na Série C, dentro do campo, posicionamento, 23 no Paysandu e agora no Brusque? É um pouco mais de característica de time, assim, o Hélio, eu tinha liberdade com o Hélio, assim, de poder ir onde eu quisesse do campo. Lógico, né? Não dá pra varzear eu ir lá na zaga, no pé do zagueiro, pegar a bola. Mas dentro do meu setor ali, né? Dentro do meu setor eu tinha muita liberdade. Eu poderia ir para as pontas, eu poderia centralizar, eu poderia ir do lado do centroavante, eu poderia ir para a esquerda. Então eu tinha muita liberdade. O Felipe não, ele gosta que mantém mais o posicionamento, né? Ele gosta que eu fique centralizado ali, ele quer que eu receba esses passes entre linhas. É lógico que na Série C a gente tem um pouco mais de dificuldade, principalmente quando joga no nosso campo, para esse passe entrar em mim ali nas linhas, porque normalmente um cara marca, normalmente é quase individual nos meus jogos. Então acaba ficando um jogo não fica tão claro para mim receber essas bolas aí. Então eu acabo movimentando um pouco. Mas o Felipe gosta mais que eu mantenha o meu posicionamento centralizado ali próximo ao atacante. Ele pede isso para mim o tempo todo. Mas o Robinho, que é natural de Marialva, no interior do Paraná, e que teve o início de carreira no Mojimirim. E de lá vai para o Santos ser campeão da Libertadores naquele elenco super estrelado. Fala pra gente um pouco desse teu início de carreira, como foi a tua ida para Mojimirim e como foi que você saiu lá do Sapo para o Santos. Pô, legal. Eu gosto de relembrar esse momento meu aí. Mas eu comecei minha carreira mesmo lá em Varginha, né? Eu passei pelo Inter de Porto Alegre, mas eu comecei mesmo lá em Varginha, em Minas Gerais, jogando a segunda divisão do Campeonato Mineiro lá. E aí a gente subiu, eu acabei indo pro Democrata de Sete Lagoas, aí joguei a primeira divisão lá, voltei pra Varginha, e aí surgiu a situação de eu ir pra Mogi, né? O Bugrão, meu ex-treinador da escolinha, eu levei ele para ser treinador, conversei com os empresários lá de Varginha, levei ele para ser treinador lá em Varginha dos juniores, e ele conseguiu para mim fazer uma avaliação no Mojimirim. Ele já tinha jogado no Mogi, né? O Bugrão, aí conversou com o seu Wilson Barros, falecido seu Wilson Barros, que era o presidente na época, e eu fui para lá, e já nos 3 primeiros dias eles já me aprovaram já no teste, né? Aí fiquei, em 2006 eu fui campeão sub-20, né? Paulista, é muito difícil a gente ganhar. E aí o Santos começou a monitorar minha competição, meu ano ali no Mogi. Aí 2007 a gente não subiu na A2, 2008 a gente subiu, e o Santos me comprou daí em 2008, né? O seu Wilson acabou falecendo, né? Presidente, e o Santos foi e acabou me comprando, e aí eu fui pro Santos, né? Graças a Deus, também um momento de transição do Santos, né? Tinham bastante jogadores já um pouco mais velho e foi uma transição chegando a vinda do Neymar, do Ganso, do Alan Patrick, né? Essa troca aí de atletas que deu muito certo, né? O Santos acabou aí vencendo a Copa do Brasil, 3, 4 paulistas seguidos, Libertadores, e foi um momento muito bom para minha carreira, assim, me ajudou muito, me deu muita experiência, né? Para hoje eu chegar aqui onde eu tô, graças a Deus. E aí, Robinho, você tem passagens importantes por outros clubes, né? Que você, você não foi aquele jogador de ficar uma temporada só no clube, né? O que é até hoje, então, mais difícil ainda. Você ficou ali, óbvio, né? Indo e voltando do Santos, mas 3 temporadas no Avaí, 3 no Curitiba, Uhum. 2 no Palmeiras ali, aí foi pro Cruzeiro, ficou também um bom tempo no Cruzeiro.
O que que você acha que você teve de bom dentro de campo, fora de campo, para ter ali pelo menos uma carreira de algum tempo em cada clube? E com quais clubes você se identifica, Robinho? Olha, de todos os clubes que eu joguei, assim, o único clube que eu me arrependo de ter saído, assim, muito rápido, talvez não ter tentado mais, não ter me dedicado mais a ficar, foi no Grêmio, né? Porque eu acho que eu tinha muito perfil do estilo de jogo do Grêmio, assim, do estilo do Renato, do Maico, do Jean-Pierre, do Mateuzinho na época, que eram os jogadores que estavam lá de meio campo, né? Que eu acho que encaixa muito com o meu perfil de jogo. E eu fui para lá recém-operado, né? Que eu tinha operado no Cruzeiro em 2019, meu joelho, no final da competição lá. E depois acabei chegando no Grêmio não tão bem, porque deu a pandemia, acabei não recuperando muito bem. Então foi um processo de transição, não foi muito bom para mim. E eu acabei indo pro Coxa, pedi pro Renato para me liberar, para mim voltar pro Coxa, né? Em 21. Talvez eu devesse ter tentado mais um ano pelo menos no Grêmio, né? Onde 2021 talvez eu pudesse ter tentado buscar mais esse momento meu no Grêmio lá. Isso é meu arrependimento, talvez não ter me dedicado mais em ficar ali. Mas, cara, eu acho que eu fico muito tempo assim nos clubes é por causa do meu profissionalismo. Eu sempre fui um cara que joguei, né? Eu sempre fui dedicado, eu sempre fui titular nas competições, nos times onde eu tava. Você pode perceber minha carreira aí, eu tenho 800 e poucos jogos, 750 é como titular, né? Então eu sempre busquei jogar e eu acho que é isso que os clubes querem, é isso que os treinadores querem, jogadores que queiram jogar. Eu nunca gostei de ficar de fora, eu nunca gostei de ficar no banco, e sempre busquei, quando ficava de fora, quando eu ficava no banco, eu ficava pé da vida. No outro dia eu treinava mais ainda, porque eu tinha que buscar minha titularidade novamente. Então, eu acho que é isso que os clubes querem, é isso que os treinadores querem, que a torcida quer. Jogador que se identifica com o clube, que se identifica em jogar, em quer estar dentro de campo. Eu sempre fui assim, nunca fugi das responsabilidades minhas, nunca fugi do que eu tenho que fazer dentro de campo, entendeu? Sempre busquei pela vitória, pelos títulos. E eu acho que fez isso aí, eu ficar mais tempo nos clubes, assim, sabe? Sempre fui um cara dedicado, sempre fui muito profissional e nunca gostei de perder. E eu acho que os clubes se identificam muito comigo. Boa. Quando eu vou para um clube, eu tento entender a história do clube, eu tento entender o que eu tenho que fazer ali para melhorar, entendeu? Esse sempre foi o meu perfil. O clube onde você ficou mais tempo foi o Cruzeiro, né? De 16 a Sim, 20. E você viveu todas as emoções possíveis também com a camisa do sim, Cruzeiro, né? De título sim. da Copa do Brasil, até um momento complicado de rebaixamento. Cara, o Aham. que é o Cruzeiro pra ti? O que representa o Cruzeiro na tua caminhada? Cara, olha o que eu vou falar. Eu gosto muito do Santos, eu gosto muito do Grêmio, eu gosto muito do Palmeiras, que foram clubes que me deram essa oportunidade de vestir essas grandes camisas e são camisas espetaculares. Pô, eu sou apaixonado pelo Curitiba, pelo Paysandu, pelo Avaí, enfim, todos os times que eu joguei, eu tenho uma identificação, todos. Mas o Cruzeiro, cara, eu converso, o Cruzeiro não sei, é muito grande, o Cruzeiro é gigante e eu me senti. Lógico que todos esses times eu sempre me senti jogador, sempre me senti um atleta mesmo, mas no Cruzeiro eu me sentia, tipo assim, fenômeno assim mesmo. Me sentia o cara assim, agora eu sou jogador de verdade mesmo. O Cruzeiro é brabo, o Cruzeiro é muito grande. E eu não sei se foi isso que eu me identifiquei, o que foi, mas o Cruzeiro é muito grande. Passou por esse processo aí, né? O rebaixamento, aí um período difícil e agora voltou com tudo. E vocês vão ver, da agora pra frente o Cruzeiro é só subir. É igual o Palmeiras, vai continuar crescendo, crescendo cada vez mais. Dificilmente vai voltar para baixo, porque é clube muito grande, é clube gigantesco, que não devia ter passado pelo que passou. Mas eu acho que é isso. Eu acho que sempre me identifiquei porque eu sempre fui apaixonado por ele. Desde o primeiro dia que eu pisei lá, eu sempre me apaixonei assim de cara e me identifiquei muito com o clube, com a torcida e, pô, sou apaixonado demais pelo Cruzeiro. Robinho, 20 anos de carreira, né, se a gente for contar um pouquinho aí da base, todas, toda a região sul contemplada, São Paulo, Minas, Belém, Rio de Janeiro e Nordeste, não quiseram o Robinho? Por que nunca pintou nem no Rio, né, que é também uma grande vitrine, e nem um time nordestino? Não, já pintou sim, mas eu optei e por Rio de Janeiro, na verdade, foi eu que optei. Eu tive, só não tive proposta do Fluminense, mas dos outros três eu tive.
Flamengo eu tive, Vasco eu tive, Botafogo eu tive. Mas no momento que eu tive essas propostas, eu acho que eu estava bem nos lugares onde eu estava, entendeu? Então, no momento, não foi uma coisa que mexeu comigo. Um dos momentos eu estava no Cruzeiro, e 2 momentos eu estava no Curitiba, e eu estava muito bem no Curitiba ali com o Alex, então, assim, foi clubes que naquele momento eu não queria sair, entendeu? E do Cruzeiro eu não sairia ali, né, para nenhum time no Brasil, com certeza. E no Nordeste eu tive realmente, eu tive uma proposta em 2021, 2020, não sei, do Sport. 20 ou 21, não tenho certeza agora, mas foi daí que foi nesse processo que eu tava no Grêmio para ir pro Curitiba ali, então acabou não andando as conversas. Aí em 2014 também tive uma proposta do Sport e acabei ficando próximo ali quando eu fui pro Palmeiras. Antes de chegar a proposta do Palmeiras, eu tinha uma situação do Cruzeiro e do Sport, e eu até balancei para poder ir pro Sport, sim. Mas eram lugares que eu gostaria de ter jogado, principalmente o Nordeste. Rio de Janeiro nunca me motivou tanto aí. Mas o Nordeste, sim, é um lugar que eu poderia ter ido, que eu gostaria de ter passado uma temporada, pelo menos, para conhecer o povo nordestino e também os torcedores, né? Que eu acho que são apaixonados pelo futebol, como é um povo lá do Pará, lá, que são apaixonados. E eu acredito que no Nordeste também seja assim. Agora, Robinho, um jogador que tem Libertadores, Copa do Brasil, estaduais à torta e à direito, Copa Verde também no currículo. Cara, tu tens algum arrependimento, assim, alguma coisa que tu olhes para trás e diga, poxa, eu poderia ter feito diferente em algum clube, em alguma situação da tua carreira? Cara, eu sou apaixonado pela minha carreira, vou ser bem sincero, sou muito apaixonado pela minha carreira, foi uma grande carreira, assim, saí de Sarandi, né? Eu nasci em Marialva, mas minha cidade de verdade é Sarandi. E conquistar o que eu conquistei, chegar onde eu cheguei, é muito difícil. Eu sei o quanto difícil é ser jogador de futebol hoje no Brasil e no mundo, não é fácil, né? Mas eu tenho alguns arrependimentos, assim. Alguns arrependimentos não. Mas talvez algumas coisas que eu pudesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria feito diferente, entendeu? Por exemplo, acabei de citar para vocês aqui do Grêmio. Eu teria feito algo diferente para mim poder permanecer no Grêmio. Teria cuidado um pouco mais do meu joelho quando eu fiz a cirurgia, mesmo com a pandemia, né? Aí eu dou a desculpa da pandemia ali, que as fisioterapias estavam fechadas, as academias, mas eu podia ter me dedicado um pouco mais para mim poder ter ido para o Grêmio um pouco melhor e me dedicado um pouco mais. Talvez eu tivesse me cuidado quando eu era mais novo, me cuidado mais, me cuidado no sentido de ir para academia todos os dias. Hoje eu vejo o quanto eu preciso de força para mim jogar, o quanto meu joelho precisa estar forte, minha coxa precisa estar forte para mim poder render, para mim continuar a entrar em campo. Talvez quando eu tinha 20, 22, 23, até os meus 25, 26 anos ali, eu nunca fui um cara tão dedicado à academia, assim, sabe? Eu sempre tive força, sempre conseguia treinar, jogar e estar bem pro outro dia, então eu nunca fui esse cara dedicado aí para fazer um trabalho de força. E depois que eu trabalhei com o Alex, que eu vi que era o quanto necessário era, né? E talvez eu tivesse feito isso antes, e talvez minha carreira teria sido até um pouco melhor, até um pouco maior, né? Talvez é isso. Me dedicado um pouco mais no Grêmio ali, talvez me cuidado um pouco mais nesse trabalho de força, feito um pouco mais de trabalho de velocidade. Essas coisinhas assim, né? Não coisas muito gigantescas, mas talvez mudasse algumas coisas assim. E, Robinho, não tô querendo te aposentar, não, muito pelo contrário. É muito legal te ver em campo. Mas você sabe, né, que você já está caminhando ali muito mais Sim. pro fim da carreira do que pro começo. O que você pretende? Vai para casa? Vai para roça? Vai continuar no futebol? Vai fazer alguma coisa totalmente diferente que você não teve tempo para fazer? Vai curtir a família? O que tem na agenda do Robinho depois que ele pendurar a chuteira? Eu vou curtir muita família, né? Já tô começando a curtir, né? Mas vou curtir muito mais. Isso aí vai ser o meu primeiro. Aposentei hoje. Eu vou viver para minha família, como eu vivo agora, mas mais ainda, mais intensamente. Mas vou continuar no futebol, sem dúvida nenhuma. Eu ainda tenho pensado muito em qual área eu quero atuar, né? Se eu quero ser um auxiliar técnico, se eu quero ser um diretor técnico. Se eu quero ir para a área de empresários, meus empresários já me convidaram para mim trabalhar com eles na empresa, né? É uma empresa que me ajudou muito e eu acho que eu posso agregar também à empresa. Mas
é difícil falar, mas eu sou o cara do campo, né, velho? Eu preciso estar dentro de campo, eu preciso estar ali ajudando os meus companheiros, ajudando a comissão técnica, e eu acho que eu vou partir para esse lado mesmo. Ou um auxiliar técnico, ou até ganhar uma bagagem para poder virar um treinador. Acredito que eu vou ficar nessa área, um diretor técnico, ou um auxiliar aí por um período, e depois talvez tentar ser treinador. Eu me vejo mais nessa área aí. Eu sou um cara, estudo bastante, parte tática, né? Gosto de estar ali, de estar entendendo, de estar vendo, enxergando o jogo um pouco diferente dos outros jogadores. Vou ficar na área do futebol com certeza e talvez na beira do campo. Agora, Robinho, é, a informação que eu tive, e aí eu queria que você confirmasse também, foi que Hum. já tinha rolado uma proposta dessa quando você estava no Paysandu. Já existia a sua ideia ali de encerrar a carreira no defendendo o clube e que você poderia ter esse cargo administrativo, gerencial para dar esse pontapé inicial no Robinho fora do campo, mas ainda dentro do futebol. Aconteceu mesmo isso? Como foi? Ou não Não, aconteceu? não, eu não recebi. Não, lá quando eu estava lá, eu não recebi nenhuma proposta. Talvez se tivesse recebido, eu acho que eu teria aceitado. Eu acho que eu teria aceitado naquele momento. Realmente eu estava muito focado em parar. E talvez se eu tivesse recebido esse tipo de proposta de um diretor técnico ali, eu acho que eu teria aceitado naquela época. Eu não vou mentir para vocês que nos últimas 3, 4 semanas aí, eu e o Roger, a gente trocou umas ideias esses dias agora. E ele chegou a falar comigo sobre isso, né? Mas é que nem eu falo, eu tenho um contrato com o Brusque aqui agora, eu tenho que cumprir esse contrato. Mas essas 3 semanas aí, eu e o Roger tivemos algum contato e ele me perguntou se eu tinha interesse em talvez ser um diretor técnico, assim, estar um pouco mais próximo dos atletas, da comissão técnica ali, né? Que eu achava sobre isso. Eu falei com ele que era uma coisa para se pensar, mas nada demais, assim. A gente só teve esse papo rápido, assim, que a gente conversou. Ele pediu algumas opiniões. Paysandu não estava vivendo um grande momento, né? E ele pediu minha opinião aí, o que eu achava, se eu podia ajudar, a indicação de alguns jogadores aí para ele aí, que sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Paysandu, o quanto eu gosto do Paysandu, da torcida lá. E a gente trocou uma ideia e ele acabou falando sobre isso. Mas no final do ano passado, não. A gente não conversou nada sobre isso. Acabou meu contrato, acabou. Boa sorte e valeu. Foi somente isso mesmo. E, Robin, você falou de que gosta da parte tática. E a gente vê muitos jogadores falando, porque lá atrás, quando eu comecei, a gente treinava mais isso. Lá atrás, eu treinava menos aquilo. Enfim, cada um tem a sua história. O Uhum. Robinho que começou, ele tinha apoio dos mais velhos, pedia apoio, os mais velhos chegavam para ajudar. E o Robinho agora, que é um dos veteranos do time e que tem o gosto pela tática, chega junto dos mais novos, os mais novos querem ouvir, os mais novos estão vindo bem formados. Como é que tá vindo a base? A base vem forte, Robinho? Cara, eu cobro muito. Muito. Sou até Bom. meio ranzinhos assim nos treinos, porque eu sou um cara que cobro, eu xingo, reclamo, mas eu tento orientar o máximo possível. Por exemplo, o Biel tem 22 anos, 21. É um menino que eu vejo um potencial muito grande e eu pego muito no pé dele. Ele é um segundo volante que eu vejo um potencial dele de jogar em grandes clubes na Europa, fora do país, porque tem um potencial muito grande. Então é um jogador que eu pego muito no pé. E às vezes eu acho que acredita até que ele acha que eu sou chato demais. Mas é que eu vejo um potencial tão grande nele, então eu pego no pé dele quando às vezes ele erra um passe, erra um posicionamento. E eu tento ensinar, a gente concentra junto, eu tento, quando eu tô no quarto ali com ele, o tempo todo falando. Coisas que eu gostaria de ter escutado mais quando eu era mais novo. E talvez eu tivesse, lógico, né, com a cabeça que eu tenho hoje, mas eu teria sugado mais dos atletas mais velhos, entendeu? Eu teria tentado sugar o máximo de orientação, o máximo de experiência, o máximo de tudo que esses caras poderiam, e até dos treinadores, eu teria feito muito mais, olhando hoje com a minha cabeça, né? Então, quando eu percebo que tem um jovem que quer aprender, eu me dedico a ajudar. Mas também quando eu vejo que eu falo uma vez, falo 2 vezes, falo a terceira vez e eu percebo que a pessoa faz a mesma coisa, insiste, não tem o interesse em mudar, porque também você consegue perceber quando a pessoa tem o interesse e quando não tem. Aí eu também lavo minhas mãos. Não lá que eu lavo minhas mãos, mas eu também não fico aquele cara dedicado, né? De ficar em cima, de ficar cobrando, de ficar orientando. Porque também se a pessoa não quer, eu não vou obrigar a pessoa a fazer, entendeu? Vai de cada um.
Mas quando eu vejo algum menino que quer, que busca, que quer orientação, cara, eu dou a vida para poder ajudar. Faço de tudo mesmo. Aí se tiver que parar, muitas vezes eu paro durante o treino ali, converso, chego, chamo, ó, o que você acha de você fazer isso, fazer aquilo? Acho que vai te ajudar melhor, vai. E eu vejo que o menino quer aprender, aí não, aí eu vou dar minha vida para poder ajudar. Mas quando eu vejo que não também, eu deixo para lá e trabalho. Mas se eu pudesse dar uma opinião, eu, se eu fosse menino ainda, eu com certeza sugaria o máximo de exemplos dos mais velhos, como eu fiz com o Alex, né? Quando eu trabalhei com o Alex no coxa, cara, vocês podem ter certeza. Eu mudei completamente o atleta que eu era, o jogador que eu era. Porque eu fui para dentro do Alex de querer saber tudo, de entender tudo, o que era importante, o que não era, o que me ajudaria, o que não me ajudaria, né? E foi muito importante essa chegada dele lá no coxa, que me ajudou muito. Robinho, fala um pouco pra gente da tua passagem pelo Paysandu, da tua vida em Belém, até porque essa experiência que tu tiveste por lá, ela é importante hoje, inclusive no Brusque, né? Para compreensão da Série C, de como é o jogo. Fala um pouco desse teu vínculo com o Paysandu, até porque a torcida tem um carinho muito grande por você, foi importante no acesso, era um líder, uma referência técnica no campo. Cara, eu sou apaixonado por Belém, cara. Eu e minha família, não é só eu não, minha esposa, a minha sogra que morou com a gente lá. Minha sogra brinca que se tivesse uma situação, uma possibilidade da gente voltar pra lá, ela iria na hora, entendeu? Porque de tanto que ela gostou, de tanto que nós gostamos. É uma cidade maravilhosa que me acolheu muito bem, né? A torcida que me acolheu muito, um clube que me acolheu. E eu acho que eu retribuí isso dentro de campo, com a liderança. Quando eu fui pra lá, eu falei pro Ari que eles estavam contratando um jogador que era totalmente diferente, talvez, do perfil que eles estavam acostumados. Que eles estavam levando um jogador que é acostumado a vencer, que é vencedor e queria para lá para vencer. Eu não iria para lá para ser apenas mais um jogador que passou pelo Paysandu. Eu iria para marcar meu nome na história. E eu procurei fazer isso. Eu consegui o acesso depois de 5 anos, consegui ajudar, né? Eu consegui o título da Copa Verde, título estadual, é, manteve na Série B, que é muito difícil para um time que sobe. A gente teve as dificuldades, mas eu sempre tive uma liderança que eu acho que ajudou os atletas, que acho que ajudou o clube. Cara, então eu tenho um carinho especial muito grande, uma cidade que eu gosto muito. A gente vai voltar em Belém novamente no Círio lá, né, para assistir o Círio, para participar do Círio. Nós adoramos a culinária do Pará, a gente gosta muito do açaí, não só do açaí, da culinária em si, mas do açaí principalmente, que é uma coisa que marcou muito, né? A minha família, até estava conversando com vocês antes aqui, a gente descobriu um lugar aqui em Balneário que tem um açaí de lá, a gente não provou, vai provar hoje, para ver se é o mesmo de lá. A gente tem um carinho especial muito grande pela torcida, pelo clube, pela cidade, pelo povo paraense, pelo norte, né? Nos acolheram muito bem. Não só o torcedor do Paysandu, o torcedor remista também. Sempre me tratou com muito respeito, com muita educação, né? Me conheciam já dos outros clubes, sempre conversaram comigo com o maior respeito do mundo, e eu tenho o maior respeito também. Mas com certeza, Pará, Belém, tá marcado no meu coração, na minha história aí, da minha e da minha família. Muito bom, Robinho. É gratificante a gente ver um jogador ainda com essa motivação, com esse brilho no olho e tendo passado por tantos times brasileiros e acho que praticamente sem rejeição. Para terminar aqui falando sobre a Série C, vocês têm aí um caminho agora de idas e voltas ao Nordeste, né? Vai ter o Floresta, Uhum. depois volta para pegar Figueirense e Maringá, depois sobe de novo para Retrô e Botafogo, e aí lá no finalzinho começa a descer de novo para pegar Londrina, Caxias e termina com o CSA. Se você pudesse deixar uma mensagem para o torcedor do Brusque, sobre o que eles estão vendo em campo, sobre a entrega de vocês, sobre o nível dessa Série C e o nível do time que tá inserido dentro da Série C. Lá na 19ª rodada, quando vocês estiverem jogando contra o CSA, como é que o Uhum. Robinho acha que o Brusque vai estar? Vai estar já brigando para classificado com a torcida chegando junto? O que a torcida pode esperar dessa equipe, desse elenco que foi formado para esse ano?
Olha, eu sei que o torcedor ficou chateado nesses últimos 2 jogos aí que a gente não conseguiu vencer, tava acostumado com o nosso time vencendo sempre, né? Então o torcedor fica chateado, faz parte. Mas a Série C é muito complicada, é muito parelho, então vai ter essas oscilações durante a competição. Tomara que a nossa seja essa aqui e acabou, né? Da agora pra frente a gente continue aí. A gente sabe que é difícil esses jogos, essa sequência de jogos que você falou é muito difícil. Mas a gente conta muito com o apoio do torcedor, a gente precisa muito do apoio do torcedor, encher o Augusto Baumer ali, porque vai nos ajudar muito, vai fazer com que a gente se motive mais, vai fazer com que a gente jogue melhor. E a gente vai trabalhar muito, cara, muito para chegar na 19ª rodada, como você falou aí, classificado já, e já se organizando para o quadrangular, né? E a gente precisa do apoio do torcedor. A gente pede desculpa pelos últimos resultados, mas a gente conta muito com o apoio do torcedor. Sem o apoio do torcedor, sem dúvida nenhuma, é muito difícil conseguir o acesso. A gente sabe que para conseguir você tem que vencer em casa, né? Senão fica praticamente impossível você conseguir subir. A gente conta muito, como eu falei. Contamos muito com o apoio da torcida, esperamos que eles possam estar junto, encher o estádio ali, nos apoiar e não vai faltar raça, não vai faltar dedicação, não vai faltar técnica, empenho, todas essas coisas, esses clichês do futebol aí, mas com certeza não vai faltar para o nosso time e a gente vai estar na reta final da competição aí, classificado e com o apoio do torcedor buscar esse acesso. Este é Robinho, meia do Brusque, com passagens por grandes times do futebol brasileiro, um dos grandes jogadores vitoriosos na década de 2010, 2020 também no futebol nacional. Robinho, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo papo sincero, franco, aberto aqui com a gente. Sucesso na caminhada com o Brusque e, desde já, sucesso também para a sequência da vida, né? Que a gente ainda vai cruzar com o Robinho, com certeza, aqui no mundo do futebol. Valeu, Matheus, valeu, Felipe, foi um prazer falar com vocês aqui, né? Fala até demais, tem certas coisas que às vezes a gente tem que segurar, mas cheguei numa idade já que não dá para ficar mais é, contendo as palavras, escondendo alguma coisa ou não. A gente tem que falar as coisas que vêm do coração e eu sou muito coração em tudo que eu faço. Então se eu vou gravar uma matéria, eu vou falar, tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu vejo. Então foi muito legal o bate-papo aí. Espero que, como em 2023, né, na reta final a gente bater um papo depois do acesso ali para a seleção do campeonato, e eu posso estar aqui novamente com o acesso na seleção do campeonato, falando com vocês aí, e o Brusque na Série B, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Valeu, gente, um abraço, obrigado aí mais uma vez pelo contato e pelo esse bate-papo aí, foi muito legal. Tamo junto. Valeu demais, Robinho. Felipe Rolim, sempre uma honra, meu amigo. Honra toda minha, obrigado, Matheus. Obrigado demais, Robinho. Se você falou muito, não deu para sentir não, porque o papo correu rápido demais aqui no nossa resenha. Obrigado mesmo. E tomara que você volte aqui mais no futuro, né? Seja como jogador, como seleção do campeonato, quem sabe até como um técnico aqui, para a gente poder falar sobre o futuro do Robinho, sobre não o futuro, né, mas sobre o desenrolar da carreira do Robinho, já que o Robinho falou que não quer sair de perto do campo. Obrigado, gente. A gente também agradece a você pela audiência, pela sua companhia e fique ligado na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.